da reconciliação, eu quero só te lembrar que a separação em si, ela nunca foi plano de Deus para a humanidade. Viver separado de Deus nunca foi plano de Deus. Vivermos separados entre nós, marido, mulher, amigos, pais e filhos, família, nunca foi plano de Deus. Desde o Éden, Deus cria o homem e a mulher para viverem em unidade. Esse foi o plano de Deus desde o início, segundo Gênesis 2:24. Mas por causa do pecado, a separação ela entra no mundo, entre Deus e os homens e também entre as pessoas. Observe que a separação, primeiro, ela acontece entre o homem e Deus. Depois isso vai desencadeando entre o marido e mulher, pais e filhos, sociedades. Essa separação ela começa a crescer de forma assustadora, prejudicando as nossas relações. Contudo, em Cristo nós encontramos um caminho para a reconciliação. Fala, graças a Deus. Eu quero te mostrar 4 consequências rápidas. A mensagem é muito simples, é curta, mas ela é bem objetiva. Eu quero te mostrar aqui 4 consequências de uma separação. Primeira coisa que acontece quando nós fomos separados de Deus e quando passamos por separações na nossa vida. Primeira coisa, Malaquias 2,16. Consegue projetar para mim? Malaquias 2,16. Primeira coisa que acontece nas nossas emoções são feridas emocionais. Toda separação vai causar feridas emocionais. Deus vai dizer em Malaquias 2,16 que ele odeia o divórcio. Você já consegue imaginar, ao ponto do próprio Deus declarar isso, que ele, o Senhor, ele odeia o divórcio? Olha o que diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A separação, ela é impulsionada às vezes pela deslealdade. Não foi só a desobediência que causou a separação de Adão e Eva para com o nosso Deus. Várias outras coisas podem desencadear esse rompimento. E as feridas emocionais, quando há um divórcio, quando há um repúdio, ela vai sempre deixar feridas profundas naquele que foi deixado. Mas também vai causar problemas emocionais naquele que abandonou, naquele que deixou. Porque isso não é uma atitude que o Senhor desejou para nós. São consequências. A separação, ela vai gerar dores profundas. A separação, ela vai produzir sentimentos de rejeição. Segundo a psicologia, a maior dor na alma do ser humano é a rejeição. Então observe que a separação vai trazer malefícios para a nossa alma, chegando a atingir o nosso corpo. E parece que é algo simples, mas não é. É algo terrível. Toda pessoa que passa por algum tipo de separação vai carregar marcas. Se não procurar ajuda, vai perder qualidade de vida. Além das dores profundas, vai conviver com o sentimento de rejeição. Isso faz a pessoa ser menos produtiva. Sentimento de rejeição causa também algum nível de depressão. Rejeição, ela arrebenta com qualquer estima da pessoa. Uma pessoa que outrora tinha uma estima resolvida, aquilo que chamamos de autoestima,
agora vai começar a viver com baixa estima por causa disso. A separação, ela vai produzir solidão no coração do rejeitado. Não é bom que o homem viva só. Olha o que Deus diz no início, na criação. Não é bom que o homem viva em solidão. E a separação causa isso. Solidão tremenda. Viver um momento de você parar para cuidar de você é diferente da solidão. Você sabia que nesse lugar aqui, repleto de pessoas, tem pessoas que levantam de manhã, vão para o trabalho, vão para a escola ou a faculdade, estão em ambientes com muita gente. Tem gente aqui dentro agora que se sente sozinho. Parece que ninguém se importa com você. Parece que você não tem nenhum valor. Essa sensação, esse pensamento, ele é gerado quando nós ou somos abandonados, ou passamos por um processo de separação. Solidão não é de Deus. Outra coisa que a separação vai causar na vida de uma pessoa é um trauma terrível de ser tratado. Leva-se muito tempo. Por isso que temos dentro de igreja muitas pessoas que são potenciais na mão de Deus, mas por terem vivido isso na família, talvez com os pais, talvez na sua própria vida, não conseguem se desenvolver, porque o trauma da separação, ele bloqueia talento. Trauma de separação bloqueia ministérios. Trauma de separação, ele paralisa sonhos. Então essa é a primeira consequência, primeira parte da consequência de viver esse momento de separação. Segundo ponto que eu quero te mostrar, Isaías 59, verso 2. A parte que eu quero frisar é quando o texto diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha o que Isaías está dizendo. As nossas iniquidades. Você sabia que a separação na vida de um crente, não do descrente, mas na vida de um crente, é o melhor gás da cidade, viu, gente? Recomendo. Obrigado. Separação na vida de um crente, quando ela se repete, há casos e casos, mas quando a separação ela se repete na vida de um cristão, esse cristão está vivendo em iniquidade. Diga comigo assim: separação repetida na vida do crente é uma iniquidade. Então o que acontece? A separação vai nos causar danos espirituais. A separação, ela enfraquece a fé. A separação, ela afasta a presença de Deus de nós e abre espaço para demônios entrarem. Fala assim, está amarrado. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa responsabilidade em nós, como filhos de Deus, de não só sermos reconciliadores entre homens e Deus e os homens, principalmente entre nós. Precisamos ter essa consciência como uma igreja viva, uma igreja que dança, que celebra, que glorifica a Deus pelo que foi cantado. Essa última canção, esse último louvor que foi cantado antes da oferta, mexe com as nossas vidas, mexe com o nosso coração. Então nós precisamos praticar isso, ter essa consciência. Por isso eu trago esse assunto de forma pausada, simples, mas objetiva, para que nós possamos ser uma igreja saudável, para que nós possamos ser uma igreja curada,
uma igreja madura em Deus, para ajudar as pessoas que passam pelos processos de separação na vida. Eu estava vindo para cá, parei ali no sinal, perto da igreja católica, e um moço me abordou e falou assim: ô moço, muito educado, com licença, boa noite, o senhor não pode me ajudar com R$2, com a mochila nas costas? Percebe-se que há muito tempo ele não toma um banho. Quem tomou banho hoje? Deixa eu ver. Percebe-se que aquele moço só tinha um par de roupa. Você está usando a mesma roupa que você usou hoje cedo? Sim ou não? Não, né? Quando eu olhei para aquele moço, a primeira coisa que eu pensei é: obrigado, Senhor, porque hoje eu tomei banho. Obrigado porque eu tenho mais de uma roupa para vestir. E aí, eu já levei a mão ali naquele negócio do carro para procurar uma moeda. Glória a Jesus, tinha uma nota de R$5. Peguei a nota e ele falou assim comigo: boa noite e tal. Aí ele falou assim: ô varão. Aí ele falou assim: deve ser irmão, porque está de terno e gravata. Aí eu falei assim: amém. Aí ele falou assim: eu sou pastor desviado, sou filho de missionária. Eu falei: você era pastor de onde? Ele falou: eu era pastor da Deus e Amor. Eu falei: mas o que te fez fazer isso? Ele falou: decepção com a família. Eu estava vindo para o culto pregar sobre separação, e ele falou que partiu para esse mundo, para essa vida, porque ele se decepcionou com a família. Teve alguma coisa que aconteceu. Eu disse para ele: volta para Jesus, isso é muito importante para Deus. Ele se emocionou, gaguejou, e naquela hora, eu falando para ele: volta para Jesus, eu disse para ele: quem morreu por você foi Jesus, não foi família. E naquela hora que eu estava praticando, eu estava praticando o texto de 2 Coríntios 5:18. Eu estava tentando reconciliá-lo com Deus mais uma vez. Quem está entendendo isso? Esse é o nosso papel. Eu não tenho que saber por que ele desviou. Eu tenho que ter interesse em que ele volte para a casa do Pai. O que ele fez, deixou de fazer, não é comigo, é com Deus, ou com a justiça. Mas eu preciso trazer a mensagem das boas novas. Querido, é só a gente sair na rua, que as oportunidades estão em todos os lados. Todos os dias a gente vai encontrar com alguém que teve dores, decepções e se afastaram da presença de Deus. Nem tudo é pecado, mas pessoas foram separadas da presença de Deus por algum motivo. Qual é a função daquele que é reconciliador? É trazer a pessoa para a fonte mais uma vez. Eu vou profetizar que essa semana pelo menos 5 pessoas que estão separadas de Deus vão passar perto de você, mas você não vai deixar passar em branco. Você vai ter uma palavra de reconciliação para essa pessoa. Lance a semente. Não se preocupe com que você seja aquele que vai colher para Deus. Não, lance a semente e deixa o Espírito Santo regar a semente. Diga comigo: a separação enfraquece a fé. Foi isso que esse moço lá no sinal estava vivendo. Ele perdeu a fé em muitas coisas. E nós oramos para que ele um dia volte para a casa de Deus. A separação afasta a presença de Deus e dá lugar para o inimigo. Quando eu vi aquele moço daquele jeito, atrás dele eu pude ver demônios agindo, escravizando ele, correntes no seu corpo. Porque é assim que acontece. Ei, deixa eu te dar uma palavra séria. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem coluna do meio. Não existe
um hiato de espaço onde você pode dizer, não, eu estou longe da presença de Deus, mas está tudo bem. Não, eu não congrego, eu não pratico, não leio Bíblia, mas eu faço as minhas orações. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Fala misericórdia. A separação causa isso, em todos os níveis. Terceiro ponto importante. O que a separação causa? Consequências familiares e sociais terríveis. Salmo 127, verso 3, fala que os filhos são herança do Senhor. Então, qual é o problema da separação, pastor? É que a separação, ela vai afetar os filhos. Eu acompanho muitos casais com dificuldade, muitos casais que já venceram as dificuldades, muitos casais que estão enfrentando dificuldades, iniciando as dificuldades. Quando não tem filho, é uma dor. Mas quando tem filho, o estrago é muito grande. Nós estamos falando da próxima geração. E não se engane, a maioria dos casais que brigam, daqui a pouco estão fazendo as pazes. Mas quando há uma separação e uma criança está ali naquele contexto, o que eu te falei aqui atrás de dores profundas, sentimento de rejeição, solidão e trauma, essa criança é como uma esponja e ela suga tudo isso. E ela não sabe falar sobre isso, nem tratar isso. Ela vai crescer, se tornar um jovem, e a maioria dos jovens ficam rebeldes, porque não sabem lidar com essas emoções, com esses traumas, com essas rejeições. Então, se os filhos são herança do Senhor, nós precisamos lutar de todas as formas, para não vivermos uma separação, porque os filhos vão sofrer. Pastor, quem sofre quando há uma separação? Os que mais sofrem são os filhos, sabia disso? Depois, os parentes. E nós estamos comprometendo uma geração futura enorme. Filhos e filhos e filhos. Vivendo com a dor da rejeição. Porque quando um homem sai de casa e deixa a mãe com os filhos, aqueles filhos não compreendem o contexto e desafios de viver como casal. Eles vão entender que eles foram abandonados e rejeitados pelo pai. Você sabia que isso é a causa de muita gente não conseguir adorar o nosso Deus? Porque o nosso Deus, Ele é Pai. Ele não é só o Pai das luzes, mas Ele é o nosso Pai espiritual. É aquele que nos criou. E quando uma pessoa entra num ambiente de igreja e alguém começa a falar desse Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, quando essa pessoa que foi rejeitada ouve a palavra Pai, ela não consegue permanecer no ambiente. Ela não consegue adorar a um Deus que é Pai, porque na sua cabeça o Pai é o rejeitador, é aquele que abandona. Mas nós cremos e conhecemos um Deus Pai que é santo, verdadeiro, Ele não mente, Ele corrige, mas Ele também aponta destino. É um Pai que cuida, é um Pai zeloso, é um Pai que abre portas, é um Pai que cura, é um Pai que sara, é um Pai generoso, é um Pai abundante, é um Pai cheio da graça e do favor, é um Pai misericordioso. Esse é o nosso Deus Pai. Ainda bem que você está aqui. Uma vez eu estava na loja, já contei isso aqui, vou repetir porque tem a ver com o contexto. E aí passou o Dia das Mães e foi aquela loucura. Foram vendas maravilhosas, o comércio ama o Dia das Mães, né? Foi uma loucura. Vendemos tanto para a glória de Deus, foi uma benção. Depois chegou o Dia dos Pais. A expectativa era grande. Falei, meu Deus, vamos vender tanto quanto
o Dia das Mães, vai ser uma bênção. E aí foi um fiasco, irmãos, foi um fracasso, vendeu quase nada. Final do dia, 17h45, mais ou menos, eu ia fechar a loja, desanimado, cabisbaixo. Vida de empresário nesse país nosso não é fácil. E eu cabisbaixo, entrou uma pessoa amiga, e nós começamos a conversar. Eu disse para ela assim, engraçado, né? Dia das Mães vende tanto, Dia dos Pais não vende nada. Aquela pessoa cheia do Espírito Santo, sorriu e perguntou assim para mim, ué pastor, mas você não sabe por que não? Eu falei, não sei não, me conta. Ela falou assim, pastor, o senhor já parou para pensar na quantidade de filhos que na identidade deles só tem o nome da mãe? E aí eu fui fazer um levantamento, uma pesquisa sobre isso no país. Queridos, é muito triste, Alisson. É terrível. Uma mãe que é deixada com 3, 4 filhos. E aí, a identidade daquele menino, daquela menina só tem filiação, mãe fulana de tal. Pai tem alguns pontinhos. E aí a gente percebe por que no Dia das Mães vende-se muito presente, dá-se muito presente. Nós somos uma geração carente da paternidade de Deus e reflete na paternidade do homem. Você sabia disso? Muita gente não consegue construir uma família porque foi abandonado pelo pai. Mas eu louvo a Deus porque nessa igreja Deus está formando homens de valor que não vão dar as costas para a sua família. Posso ouvir um amém? Nós não vamos criar lares fragmentados e entregar na mão de Satanás. Não, aqui nós vamos ficar firmes, ainda que tenhamos lutas nos relacionamentos, nós temos um Deus que nos orienta, o Espírito Santo que nos faz arrepender e nós vamos reconstruir aquilo que está construído. Eu vi um vídeo muito importante, eu achei muito interessante. Um jovem chegou para um senhor fazendeiro, um senhorzinho mesmo fazendeiro, igual o Rogério, assim, de 80 anos, e falou assim, por que a sua geração separava menos? E a nossa geração, qualquer problema que dá, a gente separa. Aquele senhorzinho, de 80 anos, parecido com o Rogério, olhou para aquele jovem e falou assim, porque a minha geração de homem, tem homem aqui, gente? A minha geração de homem aprendeu que quando algo quebra, a gente conserta. A sua geração aprendeu que quando algo quebra, joga fora e bota outro no lugar. Você entendeu? É forte. Sabedoria rural. Senhorzinho, fazendeiro. Vamos lá. Quarto. O que a separação causa? Perda de propósito e a perda da paz. Você já viu um ambiente que teve separação? A pessoa ter paz? Quase todas as separações vão causar perda de propósito. Por isso que eu já fui logo trabalhando isso no meu casamento. Você já reparou que toda mulher, vou falar para as mulheres, pensa comigo aqui, pesquisa ao vivo. Você já reparou que toda mulher, quando ela separa do marido, ou o marido separa daquela mulher, daqui a algum tempo, depois da fase do choro, ela vai para a academia, ela começa a passar maquiagem, começa a se vestir, produz, não fica mais usando camisa de algodão rasgada dentro de casa, até para cozinhar ela está bonita. Já notou isso? Por que essa mulher não fazia isso antes? Por que essa mulher não se cuidava antes, tanto quanto está cuidando agora? Porque ela perdeu o propósito.
ela se lançou no mar, no mundo, na expectativa de que alguém a encontre. Aí o que eu fiz? Minha mulher já se cuida antes. Tá magra, foi para academia, mas tá casada, aleluia. Não perdeu o propósito, não perdeu a paz, tá cada dia melhor. Porque eu não sou bobo, a concorrência tá grande, tá desleal. Concorrência tem carro novo, tá com dinheiro, magra, cabeluda, aleluia. E a gente vai lutando. Você está aqui, irmão? Posso terminar? Perda de propósito e paz. Vamos a um texto, João 17, 21. Para que todos sejam um. Olha o que o texto está dizendo, para que todos sejam um. Pode projetar para mim, João 17, 21. Os meninos estão treinando ali, por isso que eu estou tendo paciência, misericórdia, aleluia. Vai dar certo. João 17, 21, o que eu quero frisar é para que todos sejam um. Ou seja, onde há separação, a paz vai e o propósito de Deus fica comprometido. Lugar que tem separação, irmão, não tem paz, não. Só tem guerra. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, o ambiente de igreja, ele começa lá na sua casa. Nós somos o reflexo aqui, unidos em culto, somos o reflexo daquilo que somos em casa. Aí quando o mundo olha para um casal crente, o que eles procuram ver em nós? Não é perfeição, mas unidade. E aí quando o mundo olha para uma família unida, não uma família dividida, quando o mundo olha para nós, volta o texto para mim, por favor, nós caímos na graça dessas pessoas. Elas vão começar a ver Jesus em nós. Olha o final do texto. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando as pessoas olham para nós, como igreja, como família, como casais, e veem em nós unidade, elas começam a crer que foi Deus que enviou Jesus de verdade. Olha o poder da unidade. E olha o estrago que faz a separação. E agora eu quero te mostrar 4 benefícios de uma reconciliação. Primeiro, a restauração da comunhão com Deus e com o próximo. O texto que lemos no início, 2 Coríntios 5, 18, 17 e 18. Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Primeiro, essa reconciliação perdida no jardim. Quem faz essa reconciliação acontecer é o próprio Deus. Como? Enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus desejava tanto se reconciliar, um Deus santo, perfeito, poderoso. Ele desejava tanto se reconciliar com o ser humano, fraco, frágil, teimoso, cabeça dura. Ele desejava tanto que ele olhou para Jesus na eternidade e falou assim: meu filho, vai lá, porque você é o único meio eficaz de fazer com que esse ser humano que eu criei se reconcilie comigo. O projeto de reconciliação partiu daquele que é perfeito, que é santo. Imagine nós, humanos, às vezes não queremos nos reconciliar com alguém, sendo que nós somos tão falhos quanto essa pessoa. Então Deus, na sua perfeição, Ele diz: Jesus, desce lá e trabalha através do sacrifício a reconciliação do homem para comigo. Deus nos ama tanto que Ele entregou o melhor dEle para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Então, primeiro benefício dessa reconciliação com Deus, ela traz de volta a intimidade com Deus. Quando nos reconciliamos com Deus, a intimidade daquela visitação que Deus tinha com Adão e Eva no jardim, todos os dias, ao virar do dia, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Essa facilidade, e olha que privilégio, hoje nós precisamos buscar a Deus. Naquele tempo precioso, onde não havia separação, o próprio Deus tinha interesse de vir conversar com o homem. Então, essa intimidade ela é restaurada. O primeiro benefício, quando há essa reconciliação, a intimidade ela é devolvida.
E quando a nossa intimidade com Deus é devolvida através dessa reconciliação, a harmonia nos relacionamentos são resolvidos. Quando temos algum conflito com alguém, porque nós restauramos a nossa aliança com Deus, nós conseguimos nos relacionar com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. A pessoa difícil, a pessoa estranha, a pessoa chata. O Espírito de Deus em nós, por causa dessa reconciliação, me faz amar a minha esposa, mesmo discordando de algumas coisas. Me faz amar o meu pai, mesmo não concordando com algumas coisas. Me faz amar o meu filho, mesmo discordando de algumas coisas. Porque essa intimidade com Deus, ela traz harmonia para os relacionamentos. Segundo ponto, já parto para encerrar. Quando eu me reconcilio tanto com Deus e com pessoas, eu consigo receber cura emocional. Lembra que quando há separação, as emoções são abaladas? Quando eu trabalho a reconciliação com Deus, quando eu estava longe da presença de Deus, eu volto para a presença de Deus, e Deus é o maior interessado nisso, eu consigo tratar as minhas emoções. A cura de Deus, ela vem, e a minha vida espiritual, ela não será como antes, ela vai ser ainda melhor. Você está aqui, irmão? Salmo 147, verso 3. É um Deus que sara os quebrantados de coração. Pastor, eu estou arrebentado, eu estou triste. Querido, se aproxime do Senhor, porque Ele é um Deus que sara os quebrantados de coração. Ele não rejeita alguém. O que é um coração quebrantado? No original, não é choro de lágrima, é coração ferido, é coração destruído por alguma coisa. Então, quando eu reconcilio com Deus e com as pessoas, a cura nas minhas emoções, ela começa a ser gerada. Onde havia ferida, Deus traz a cura. Onde havia vazio, Ele traz plenitude. Lembra do solitário? O solitário agora passa a habitar, não só em família, mas ele consegue entender a família de Deus. Ele consegue ser pleno, mesmo com a família de Deus, não somente com a família no âmbito íntimo. Terceira coisa, terceiro benefício da reconciliação, Deus traz renovação na família e Ele renova o amor que nós temos. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Eu preciso dessa projeção. Acha aí para mim. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando há reconciliação, Ele renova a família e o dom do amor sobre nós. Achou? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Não somos perfeitos, mas quando há reconciliação, o amor vem sobre nós e nos vincula à perfeição. Quem é a perfeição? A Cristo. A separação nos afasta dele, mas a reconciliação nos liga, nos ata, nos conecta àquele que é perfeito, àquele que é o amor encarnado. O perdão e a reconciliação restaura lares, restaura casamento e fortalece os nossos vínculos humanos. Quarto e último ponto, João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou repetir. Nisto todos conhecerão, todos, a cidade, o bairro, os vizinhos, nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Onde? Como?
se tiverdes amor uns para com os outros. A reconciliação se torna um testemunho vivo do poder do Evangelho, impactando as outras pessoas. O que mais tem tirado gente de igreja é separação. E a gente, às vezes, ora, faz propósito, jejua, prega, fala sobre perdão, e as pessoas não praticam. E a gente fica orando e se perguntando: Senhor, por que o perdido não te aceita? Por que ele não vem? É porque ele está esperando olhar para nós e ver essa atitude. Nisto, todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Como? Quando nós amarmos uns aos outros, irmão. Amar é se importar. Quem ama não vai embora. Quem ama não deixa, quem ama não abandona. É mentira do diabo. Ah, eu te amava, mas eu estou indo embora. É mentira. Quem ama se entrega. Quem ama renuncia. Foi isso que o maior amor do mundo fez por nós. Para concluir, a separação gera dor, mas a reconciliação em Cristo gera vida e esperança. Repete comigo: a separação gera dor, a reconciliação gera vida e esperança. O apóstolo Paulo fala isso no primeiro verso que nós lemos, e eu quero repetir com você. 2 Coríntios 5, 17, 18. Nós temos uma missão enquanto família, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus. Nós temos uma missão, e essa igreja, eu vou inculcar isso na nossa mente, até a gente começar a praticar, até a gente começar a viver essa verdade de Deus. Não é a minha, é a verdade do Senhor. É o desejo de Deus para nós, como igreja e como filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Então pronto, é para nós isso, não é para quem não vê no culto. Assim que se alguém está em Cristo, tem alguém aqui que aceitou Jesus um dia? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, glória a Deus, aleluia. Hoje você não precisa beber mais, você não precisa fumar mais, você não precisa trair mais, você não precisa mentir mais, você não precisa fazer nada de errado mais, porque você é nova criatura, você está em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Próximo versículo. E tudo isso provém de Deus, não é mérito nosso. Não é mérito nosso sair do pecado, não é mérito nosso, é coisa de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Jesus é a ponte da reconciliação. E eu quero liberar uma palavra para todos os casais que estão aqui nessa noite. É noite de você reconciliar com a sua esposa. Talvez tenha algumas coisas, quem veio na rede ontem aprendeu que tem alguns nós no casamento que a gente mesmo faz e que a gente mesmo vai ter que desfazer. A rede ontem foi maravilhosa. Então tem alguns nós do seu casamento que o Senhor te trouxe aqui para você desfazer esses nós. Uma pessoa, nós falamos assim: faça 3 nós no cordão. Ela fez 4. A gente causa problema além do que. E aí quando mandou desfazer o nó, a pessoa falou assim: nossa, mas eu fiz um nó muito apertado. Eu falei: se vira, o nó é seu, agora desfaz o nó. E aí foi muito interessante, foi uma lição tremenda. Volte o texto, por gentileza. Oh, glória. Estou encerrando, viu? 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo no Cristo Jesus e nos deu o ministério. Fala assim: Deus me deu o ministério. Pronto, você não precisa separar mais nada. Deus te deu um ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da reconciliação. Fala de novo, fala: Deus. Agora fala com a boca aberta, com vontade. Eu sei que talvez você não jantou ainda, mas você vai sair daqui e vai comer alguma coisa. Fala com vontade, fala: Deus me deu o ministério da reconciliação. Pronto.
Você não pode dizer mais que você não sabe o seu propósito em Deus. Ele te deu. Um dia ele vai encontrar com você e vai perguntar assim: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o ministério que eu te dei? Aí sabe como nós vamos fazer? Nós vamos chegar diante dele feliz da vida. Falar: Senhor, uma multidão de vidas que estava perdida, eu consegui, através de Jesus Cristo, da mensagem da cruz, reconciliar todas essas pessoas aqui, com o Senhor. Quando nós conseguimos reconciliar pessoas com Deus, famílias são resgatadas, restauradas, casamentos são restaurados, filhos são curados nas emoções, se tornam pessoas felizes de verdade, maduras, crentes de verdade, não tem dificuldade de ouvir o Deus Pai, não tem dificuldade de acreditar no Deus Pai, porque o Deus Pai nunca vai embora, aleluia. O Deus Pai, ainda que a gente vá embora, Ele fica na varanda, de braço aberto, esperando o filho voltar. E hoje é noite de reconciliação no nosso meio. Vamos ficar de pé? O louvor vai cantar uma canção e eu quero dar uma oportunidade. Você que é marido e mulher, talvez, eu não sei, talvez, vou usar uma expressão aqui, não muito agradável, mas talvez hoje, antes do culto, lá na sua casa, o pau quebrou. Talvez rolou uma faísca gospel lá na sua casa, né? Crente pentecostal, quando tromba assim, salta a faísca gospel. E talvez você venha para o culto e está um olhando para o lado, um olhando para o outro, e tal, aquele clima ruim. Ei, é noite de se reconciliar. É noite de você começar na sua casa. Pastor, eu estou longe da presença de Deus, eu quero me reconciliar. Eu estou aqui esperando você para te abraçar, para a gente reconstruir esse caminho de relacionamento e intimidade com Deus. Não importa o que aconteceu, não importa o que disseram, o que falaram, o que importa é que o Deus que ama ter relacionamento com esse ser humano falho, fraco, frágil, Ele está aqui dizendo: eu quero me reconciliar com você. O próprio Deus dizendo isso: eu quero me reconciliar com você. Feche os teus olhos. Você que tem a sua esposa aqui, eu quero que você vá para perto dela, abraça a sua esposa, e eu vou dar esse período que o louvor vai estar adorando para você se reconciliar com ela. Pede perdão, perdoa, faz alguma coisa. Isso, o louvor vai adorar e a gente já encerra. Se você está com problema com o filho, chama o filho aí no particular, conserta com ele. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele que amor. Cadê minha mulher, gente? Lá no telefone. Não, larga a Linda pra lá. Deixa a Linda trabalhar. Você me ama? Te amo mais que o sal. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos. Eles não têm nenhuma sequela, nenhum trauma dos nossos erros, momentos que tivemos de separação. Nós pedimos que o Senhor cumpra o Miguel do teu sangue precioso, que Ele acredite na família, que Ele tenha a sexualidade dele resolvida no Senhor. Colocamos o Davi nas tuas mãos, que ele não seja um homem carente, que ele seja um homem amado e resolvido, que ele não caia numa armadilha. Oramos pelo Lucas, que o Senhor conserve a alegria dele,
Você conserve nossos filhos, eles têm um futuro brilhante no Senhor, com alegria, e que eles nunca se separem do Senhor. Nós oramos. Que nós, como marido e mulher, não nos separemos. Nunca percamos o Senhor de vista. Tem misericórdia na alma, no coração, na vida. Trabalhe nisso todo dia. Proporção nova. Continuar amando esse nosso Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós pedimos você fazer apelo para a igreja. Pai, nós oramos agora pelas famílias, pelos relacionamentos, e pedimos ao Senhor que nessa noite nós possamos nos conectar com o Senhor de forma poderosa, para que entre nós haja realmente uma reconciliação, para que entre nós haja realmente, Senhor, uma conexão tão extraordinária contigo, que quando olharem para nós, possam ver pessoas de relacionamento saudável, de relacionamentos curados, transformados, que nós possamos cumprir essa missão, de nos tornarmos verdadeiramente reconciliadores, dos homens para com o Senhor, e de homens para com homens. Espírito Santo, nessa noite, eu queria que o Senhor tocasse em alguém que precisa se reconciliar com o Senhor. Queria que o Senhor tocasse nessa pessoa que estava distante da comunhão dos santos. Não importa o que tenha acontecido, o que importa é que nessa noite o Senhor está chamando: filho, filha, volta. Volta à comunhão do corpo. Volta à comunhão. E nós queremos, Senhor, ser canal de bênção para reconciliar essas pessoas com o Senhor. Para que os demônios batam em retirada. Para que as dores, os traumas deem lugar à cura das emoções. Que a depressão vá embora. Que a solidão vá embora. Porque não é bom que vivamos só. Até o pardal achou o seu ninho, a sua morada. Toque em alguém nessa noite. Se você está precisando se reconciliar com Jesus, eu quero pedir que você nos dê um sinal
nós vamos receber você na casa do Pai, lugar de onde você nunca deveria ter se afastado, mas algumas coisas aconteceram e não importa. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para a casa do Pai e desfrutar de todos os benefícios da reconciliação? Em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite? Canta, igreja! Se tiver mais alguém, pode vir. Aproveita. Ele me ama. Ele me ama. Tem mais alguém? Aproveita esse momento. O amor de Deus está sendo derramado aqui. Aproveita esse momento. Coisa linda, gente. O casal está chorando. Você entende? Quanto mais simples, mais Deus está no negócio. Tem mais alguém nessa noite? Desse lado aqui, tem alguém que quer voltar para a presença, se reconciliar? Pastor, eu não estava longe de Deus, mas eu quero unir com a igreja, eu quero fazer parte dessa família. Se tiver, vem correndo, aproveita, a gente vai orar junto. A gente vai chorar junto. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida desse casal. Vamos orar. Você consegue estender a mão? Já tem uma turma aqui na frente abraçando, porque essa é a ideia. A reconciliação, ela nos